Respeitado docente de literatura na Universidade de Lisboa, levantou-se da cadeira durante a aula e, perante os olhares atónitos dos alunos, confessou em voz alta o seu amor por João, um dos seus estudantes mais brilhantes. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som de cadeiras a arrastar e murmúrios que se transformaram em caos, culminando na suspensão imediata de Miguel pela reitoria, enquanto João, petrificado, via a sua vida académica e pessoal desabar num instante. Ninguém esperava que uma declaração tão impulsiva revelasse não só um romance secreto, mas também as profundezas de um conflito que abalaria famílias, amizades e convicções morais. João sentou-se na beira da cama no seu pequeno apartamento em Alfama, as mãos a tremer enquanto relia a mensagem do pai. O que é isto que ouvi sobre ti e o teu professor? Volta para casa imediatamente. Tinha apenas 20 anos, estudante de literatura no segundo ano, e tudo o que sempre quisera era mergulhar nos clássicos, discutir Camões e Pessoa com paixão. Mas agora, aquela aula fatídica mudara tudo. Miguel, com os seus 35 anos, olhos castanhos penetrantes por trás dos óculos finos e um sorriso que iluminava as discussões mais densas, tornara-se o centro de um furacão. Como é que chegara ali? Recordava o primeiro encontro, numa conferência sobre poesia moderna, onde Miguel o elogiara pela sua análise perspicaz. Conversas pós-aula, cafés inocentes que se transformaram em confidências profundas. João sempre soubera da sua orientação, mas em Portugal, numa família conservadora de Braga, isso era um segredo enterrado sob camadas de expectativa. A chuva batia na janela, e quando o tumulto no seu peito. Miguel não era apenas um professor, era o primeiro homem que o fazia sentir visto, compreendido. Mas a declaração pública. Isso fora um erro colossal. Porque agora, pensou João, recordando o momento, a sala cheia, o tema da aula sobre amores proibidos em Essa de Queiroz, e de repente, Miguel a fitá-lo diretamente, dizendo, às vezes, o amor transcende as normas, como o que sinto por ti, João. O pânico instalara-se. Alunos a filmar com telemóveis, o vídeo a espalhar-se pelas redes sociais em minutos. A reitoria agira rápido, suspendendo Miguel por conduta imprópria. João fora chamado para uma reunião, onde o reitor o interrogara como se ele fosse cúmplice de um crime. No dia seguinte, João evitou as aulas, escondendo-se na biblioteca. Mensagens de amigos chegavam incessantes: é verdade, estás bem, que loucura. Mas o pior era o silêncio de Miguel. Tentara ligar, mas o número estava desligado. Sentia-se traído, exposto. Como podia Miguel, tão racional nas suas palestras, agir de forma tão impulsiva? João sabia dos riscos. Miguel era casado, embora em separação, com uma filha de 10 anos. A sociedade portuguesa, apesar dos avanços nas leis LGBT, ainda carregava vestígios de conservadorismo, especialmente em círculos académicos e familiares. A mãe de João, devota católica, já lhe enviara uma mensagem rezando pela sua salvação. À noite, João decidiu confrontar o pai por videochamada. O rosto severo do homem, um engenheiro de 50 anos, apareceu no ecrã. João, explica-te. Isto é uma calúnia. João hesitou, mas a verdade saiu aos tropeções. Pai, eu gosto dele, fomos discretos. O pai explodiu, discretos. Ele é o teu professor. Tem idade para ser teu pai. Vais arruinar a tua vida por uma fantasia. As palavras cortaram fundo. João desligou, lágrimas a escorrer. Aquela noite, sonhou com Miguel, os passeios secretos pelo Tejo, as discussões sobre identidade em Saramago. Mas acordou com a realidade, precisava decidir se lutava ou fugia. Dias depois, a pressão aumentou. A imprensa local pegou na história, escândalo na universidade, professor declara-se aluno. Comentários online variavam de apoio ao ódio puro. Aberração, abuso de poder. João sentiu o peso da sociedade, os olhares julgadores na rua. Encontrou-se com a sua melhor amiga, Ana, num café encheado. João, tens de pensar em ti. Ele expôs-te sem pedir. Ana, de 21 anos, sempre soubera do seu segredo. Mas eu amo, confessou João. Amor. Ou admiração misturada com atração. As palavras dela ecoaram, plantando dúvidas. Miguel, por seu lado, estava no seu apartamento em Belém, rodeado de livros empilhados. A suspensão era um golpe na carreira que construíra com suor. Divorciado há meses, a ex-mulher, Sofia, ligara furiosa: como pudeste? A nossa filha vai sofrer com isto. A menina, Inês, de 10 anos, perguntara inocentemente: pai, por que é que as pessoas estão zangadas contigo? Miguel sentia o coração apertado. Amava João, mas a declaração fora um ato de desespero. Pressionado pela separação, pelas noites de solidão, quisera afirmar algo real. Mas o custo. Perder o emprego, a reputação,
talvez a custódia parcial da filha. Resolveu escrever uma carta a João: perdoa-me pela impulsividade. Queria libertar-nos, mas causei dor. Enviou-a por correio, sabendo que o contacto direto era arriscado. Enquanto esperava, refletia sobre o seu passado. Crescera numa família tradicional do Porto, onde ser gay era tabu. Casara-se jovem para corrigir o que sentia, mas o casamento desmoronara. João representava a liberdade que nunca tivera. Mas agora, via o dano, João, tão jovem, carregando o fardo de um amor controverso. João recebeu a carta e leu-a repetidamente. As palavras tocavam-no, mas a raiva persistia. Decidiu visitar Miguel, ignorando os riscos. Bateu à porta, coração acelerado. Miguel abriu, olhos vermelhos. João. Abraçaram-se, mas João recuou. Porquê? Porquê na aula? Miguel explicou: estava a perder-te. Via-te hesitar com a pressão familiar. Discutiram horas, expondo feridas. João confessou o medo de desiludir os pais, Miguel, o remorso por arrastar um jovem para o seu caos. Saíram dali com uma trégua frágil, mas o mundo exterior não perdoava. A família de João exigia que voltasse a Braga, ameaçando cortar o apoio financeiro. Ele resistiu, mas o stress afetava os estudos. Notas baixas, noites insones. Miguel enfrentava uma audiência disciplinar, onde negaria abuso, mas admitiria o relacionamento consensual. É amor, não crime, diria. Mas em Portugal, as normas éticas na academia eram rígidas. O conflito interno de João aprofundava-se. Escolher o amor significava desafiar a sociedade, a família, talvez perder o futuro académico. Fugir significava trair-se a si mesmo. Cada decisão pesava como uma âncora. A audiência disciplinar na universidade decorreu numa sala fria, com painéis de madeira escura e o cheiro a papel antigo. Miguel sentou-se à mesa, flanqueado pelo seu advogado, enquanto o comitê o interrogava. Professor Santos nega que manteve um relacionamento romântico com o aluno João Ferreira. Miguel respirou fundo: não nego. Foi consensual, após ele atingir a maioridade. Murmúrios ecoaram. O reitor franziu o sobrolho, mas declarou publicamente numa aula: isso é conduta imprópria. Miguel defendeu-se: foi um erro de julgamento, impulsionado por emoção. Mas o amor não é crime. O comitê retirou-se para deliberar, deixando Miguel com o peso da incerteza. Sabia que o verdito poderia acabar com a sua carreira. João, do lado de fora, esperava ansioso. Recebera uma intimação para testemunhar, mas recusara, temendo expor mais. Em vez disso, enviaram uma declaração escrita: o relacionamento foi mútuo, sem coerção. Mas duvidava se ajudaria. Caminhando pelos corredores da faculdade, sentia olhares, alguns solidários, outros hostis. Um colega aproximou-se: João, és corajoso. Mas cuidado, a sociedade não perdoa. As palavras reforçavam o seu isolamento. Em casa, o pai ligou novamente: vem para Braga. Aqui podes recomeçar. João recusou: pai, isto sou eu. Aceita ou perde-me? O pai suspirou: a tua mãe chora todas as noites. Pensas no que isto faz à família? A chamada terminou em amargura. João sentia o conflito rasgar-lhe a alma, lealdade familiar versus autenticidade pessoal. Crescer em Braga, com missas dominicais e tradições rígidas, moldara-o para encaixar. Mas Miguel despertara algo profundo, uma identidade que não podia ignorar. Miguel, após a audiência, encontrou João num parque junto ao Tejo. O sol poente tingia o rio de laranja. Podem despedir-me, disse Miguel. João apertou-lhe a mão: lutamos juntos. Miguel hesitou: e a tua família? A sociedade? Discutiram opções: Miguel procurar emprego noutra cidade, João terminar os estudos online. Mas cada plano carregava sacrifícios. Vale a pena? Perguntou João. Miguel respondeu: tu vales. Dias depois, a bomba explodiu. O vídeo da declaração viralizou além das redes académicas, atingindo jornais nacionais. Amor proibido na academia, professor gay declara-se aluno. Comentários online choviam: abuso, direitos LGBT, mas não assim, exemplo para a juventude. Miguel recebeu ameaças anónimas, forçando-o a mudar de endereço. Inês, a filha, sofreu bullying na escola: o teu pai gosta de rapazes. Sofia, a ex-mulher, pediu custódia total: não és estável, Miguel. Ele lutou no tribunal, argumentando: ser gay não me torna mau pai. Mas o juiz, influenciado pelo escândalo, adiou a decisão, deixando Miguel devastado. João enfrentou o seu próprio inferno familiar. A mãe viajou a Lisboa,
olhos inchados: filho, isto é pecado. Reza, arrepende-te. João chorou: mãe, Deus fez-me assim. Ela abraçou, mas partiu sem promessas. O conflito moral abalava-o, era o amor errado. A sociedade ditava o certo. Noites de insônia, questionando escolhas. Numa reviravolta, Ana, a amiga, revelou uma traição. Ouvi rumores que Miguel tinha outro aluno antes. João confrontou-o: é verdade. Miguel admitiu: há anos, uma paixoneta não correspondida. Nada mais. Mas a dúvida plantada cresceu, erudindo a confiança. Traíste-me expondo-nos, acusou João. Miguel defendeu: foi por amor. A discussão escalou, terminando em separação temporária. Miguel, sozinho, refletiu sobre o preço: perda de respeito profissional, tensão familiar. Valeu a declaração impulsiva. João, por seu lado, procurou terapia, explorando identidade. O terapeuta perguntou: o que queres, além do que os outros esperam? Respostas vinham lentas, mas esclarecedoras. O escândalo atraiu ativistas LGBT, que o usaram como bandeira: direitos versus normas académicas. Miguel falou numa manifestação em Lisboa: amor não tem hierarquia. João assistiu de longe, orgulhoso mas temeroso. Mas a exposição trouxe mais pressão. Pais de alunos protestaram contra o seu regresso. Num momento de fraqueza, João considerou terminar: talvez seja melhor afastarmos-nos. Miguel suplicou: não desistas de nós. A decisão pendia, com custos montando. A decisão do comitê chegou por e-mail. Miguel foi despedido, com recomendação para não lecionar em instituições públicas. O golpe foi devastador. Sentado no seu novo apartamento modesto em Sintra, Miguel contemplava o futuro: talvez escrever livros, tutorias privadas. Mas o estigma seguia-o. Inês visitava menos, influenciada pela mãe. Pai, por que não podes ser normal? Perguntou ela uma vez. Miguel explicou: normal é relativo, filha. Amo quem amo. Mas as palavras soavam ocas perante a perda. João, ao saber, correu para ele. Vamos apelar. Miguel abanou a cabeça: é inútil. O dano está feito. Abraçaram-se, mas João sentia culpa: se não fosses eu. Miguel interrompeu: escolhi-te. Contudo, a realidade mordia. João perdia bolsas de estudo, forçado a trabalhar part-time num café. Horas longas, estudos comprometidos. A família cortou o apoio: até mudares, disse o pai. Numa noite chuvosa, João enfrentou uma crise: um grupo de alunos conservadores confrontou-o no campus. Traíste a confiança da universidade. Empurrões, insultos. João defendeu-se: é a minha vida. Mas fugiu magoado, questionando se valia. Em casa, ligou para Miguel: estou a quebrar. Miguel confortou: juntos superamos. Mas internamente, Miguel duvidava: arrastar um jovem para o abismo. Sofia, a ex-mulher, marcou uma reunião. Num restaurante em Lisboa, ela disse: Miguel, para o bem de Inês, afasta-te desse rapaz. Ele rebateu: não controlo o meu coração. Sofia revelou: ela tem pesadelos com o bullying. Miguel cedeu parcialmente: reduzirei visitas se ajudar. O sacrifício doía, priorizando a filha sobre o amor. João, paralelamente, reconectou com a família. Viajou a Braga, enfrentando os pais. O pai, rígido: escolhe, nós ou ele. João chorou: quero ambos. A mãe mediou: dá tempo. Mas saiu sem resolução, sentindo o abismo cultural. Portugal progredia, mas raízes conservadoras persistiam. De volta, uma oportunidade surgiu: um professor solidário ofereceu mentoria a João. Não deixes isto definir-te. Inspirado, João escreveu um ensaio sobre identidade em literatura portuguesa, submetendo a um concurso. Venceu, ganhando reconhecimento. Mas o prémio veio com escrutínio: o aluno do escândalo. Miguel, incentivando, escondeu a sua luta: candidaturas rejeitadas por questões éticas. Considerou emigrar para a Espanha, mas isso separá-lo-ia. Vens comigo? Perguntou. João hesitou: e os meus estudos? O dilema moral intensificava: lealdade versus ambição. Numa traição inesperada, Ana, pressionada por amigos, partilhou detalhes privados com a imprensa. Não quis, mas pensaram que ajudava. João sentiu-se traído: amiga. Terminou a amizade, isolando-se mais. O artigo expôs mais: relacionamento começou em segredo há meses. A sociedade reagiu: petições a favor e contra. Ativistas defenderam: consensual, adulto. Conservadores, imoral.
Miguel falou numa entrevista: pagamos o preço da honestidade. Mas o stress afetou a saúde, insônias, ansiedade. João, em terapia, explorou: sou vítima ou cúmplice? O terapeuta: escolhas definem-nos. Ele decidiu confrontar o pai novamente: aceita-me ou perde-me? O pai, após reflexão, suavizou: não entendo, mas és meu filho. O ponto de viragem: Miguel ganhou custódia parcial após Sofia recuar. Para o bem dela, disse ela. Mas exigiu: mantém discrição. Miguel concordou, sacrificando liberdade. O relacionamento testado, eles reconectaram, mas com cicatrizes. João questionava: valeu a dor? Miguel: sim, por autenticidade. Com o tempo, a poeira assentou, mas as feridas permaneciam. João graduou-se com honras, graças à determinação. No dia da cerimónia, Miguel assistiu de longe, orgulhoso. Conseguiste? Mensajemou. João respondeu: graças a ti. Mas a distância imposta pela sociedade persistia, encontros discretos, medo de olhares. Miguel encontrou trabalho numa editora pequena, editando livros. Menos prestígio, mas paz. Inês adaptou-se, aprendendo sobre diversidade: pai, amo-te como és. O progresso familiar era lento, mas real. Contudo, um novo conflito surgiu: João recebeu oferta de estágio em Berlim. Oportunidade de vida, disse. Mas significava separação. Vens? Perguntou a Miguel. Ele hesitou: e Inês? O meu trabalho. O dilema: amor versus responsabilidades. Discutiram intensamente. João: podemos ser long distance. Miguel: após tudo, merecemos mais. João sentiu o peso: escolher carreira ou relacionamento. A sociedade, indiretamente, forçava escolhas. Numa visita a Braga, João ouviu o pai: talvez ele não seja para ti. Pensa no futuro. A mãe acrescentou: reze por clareza. As pressões familiares reavivavam dúvidas. Miguel, por seu lado, enfrentou um revés: a editora descobriu o passado, hesitando na renovação. Reputação importa. Frustrado, considerou revelar tudo num livro autobiográfico. Para ajudar outros, disse a João. Mas João temeu: mais exposição. No momento de tensão, João explodiu: a tua declaração arruinou-nos. Miguel rebateu: escondermos-nos era pior. A briga levou a uma pausa: preciso de espaço. João viajou sozinho pelo Alentejo, refletindo. Encontrou paz em Évora, visitando templos romanos, simbolizando ruínas e renovações. Percebeu: o amor exigia sacrifícios, mas não anulação. De volta, reconciliaram. Miguel: desculpa o impulso. João: aprendemos. Decidiram: João aceitaria o estágio, visitando frequentemente. Amor resiste distância. Mas a sociedade testou novamente: um documentário sobre escândalos académicos incluiu a história. Entrevistas anónimas pintavam Miguel como predador. Ele processou por difamação, ganhando, mas o dano emocional persistia. A família de João progrediu: o pai convidou Miguel para jantar. Tenso, mas civil. Respeito a tua escolha, filho. Um passo para a aceitação. Inês conheceu João: és o amigo especial do pai. João sorriu: sim. A inocência dela contrastava com o mundo adulto. O relacionamento amadureceu, focado em apoio mútuo. João em Berlim, chamadas diárias. Miguel escrevendo o livro, transformando dor em arte. Meses após a mudança de João para Berlim, a distância testava os limites. Videochamadas tornavam-se rotineiras, mas o toque faltava. Saudades, diziam. João brilhava no estágio, absorvendo cultura alemã, mas sozinho nas noites frias, questionava: é sustentável? Miguel, em Lisboa, finalizava o livro, Amores Proibidos, uma confissão. O editor elogiou: corajoso. Mas o lançamento traria escrutínio renovado. Inês apoiava: pai, sê tu mesmo. Sofia, amigável agora, aconselhou: cuidado com a exposição. João regressou para o lançamento. O evento em livraria lotada, aplausos misturados com críticas. Um jornalista perguntou: arrepende-se da declaração? Miguel: não. Ensinou-me sobre custos da verdade. João, na plateia, sentiu orgulho misturado com medo. Pós-evento, celebraram em privado. O livro muda perspectivas, disse João. Mas confessou: a oferta em Berlim é permanente. Miguel empalideceu: ficas. O clímax: João escolheu voltar a Portugal.
Tu és o meu lar. Sacrifício de carreira por amor. A família aceitou gradualmente. Jantares em Braga tornaram-se normais, com Miguel incluído. O pai, viu o teu sofrimento. Mereces felicidade. A mãe, Deus ama todos. A sociedade evoluía, leis fortalecidas, mais visibilidade LGBT. O casal tornou-se exemplo discreto de resiliência. Anos depois, casaram numa cerimónia simples em Sintra. Inês atirou flores. Amigos aplaudiram. Mas refletiam os custos, carreiras alteradas, amizades perdidas, feridas cicatrizadas. João, agora escritor, publicou o seu próprio livro, complementando o de Miguel. Juntos, palestravam sobre identidade, inspirando jovens. No fim, a jornada ensinara: amor exige coragem, mas o preço é alto. Decisões erradas levam a despertares. Foi a declaração impulsiva de Miguel um erro imperdoável ou um catalisador necessário para a autenticidade?